Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, entretanto, Satanás sai dali e vai provocar um desastre na saúde de Jó. Esse homem já está falido, esse homem já está enlutado. Agora Satanás põe uma doença maligna nele, ferida da cabeça aos pés. E de repente esse homem começa a ficar chagado. De repente o corpo desse homem vira uma carcaça humana. De repente esse homem é um aborto vivo. De repente feridas vão se formando em seu corpo, pus vai se formando debaixo da sua pele, daqui a pouco a sua pele começa a ficar necrosada, e o seu corpo começa a vazar aquele pus mal cheiroso, e ninguém consegue ficar perto dele, ele precisa pegar um caco talvez de telha para raspar a sua pele necrosada. A Bíblia diz que outras bolhas de pus vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas cheias de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não dorme, ele não come, ele só chora, a dor o açoita 24 horas por dia. Diz a Bíblia que vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Esse homem está encarquilhado, e quando ele está completamente assolado pela dor e pela enfermidade, a sua mulher, ao ver essa cena, se rebela contra Deus e diz: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, dê um fim nessa linha de sofrimento e dor. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. Jó responde para ela com grandeza d'alma, quando diz assim: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, está escrito que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11. Confira comigo. Diz a Bíblia que vieram os amigos. Elifaz, Bildade, Zofar. E eles combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12. Levantaram de longe os olhos, mas não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a cabeça. Sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles disse palavra alguma para Jó, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta: é claro. Claro que eram. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais amargas da sua vida? Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, calados, cobertos de lágrimas e de pó? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, eles começaram a, entre aspas, fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a filosofar. Eles começaram a desenvolver uma lógica simples. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. E eles começaram a pensar assim: para Jó estar sofrendo como está sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada.
Mas eles não só pensaram, eles falaram. E não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão. Chamaram Jó de adúltero. Falaram que Jó era louco. E por causa disso Deus havia matado os seus filhos. Falaram para Jó que ele tinha se enriquecido porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas, das suas críticas mais injustas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a se defender. E ele começa a perguntar: por que, meu Deus? Por quê? Ele levanta os céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir para vocês nesta noite que o silêncio de Deus nos machuca mais do que as circunstâncias. Eu posso garantir para vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu posso garantir para vocês que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês perceberem, Jó está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por problemas gravíssimos. Aliás, as 5 áreas mais importantes da sua vida estão sendo atingidas. Primeiro, a vida financeira. O homem mais rico vai à falência. Segundo, a saúde. Esse homem virou uma carcaça humana, uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisava do apoio da sua mulher, ela recomenda a ele para morrer, para blasfemar contra Deus. Quarto, os filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Quinto, as amizades. Aqueles que deveriam ser o azeite, o óleo terapêutico do consolo, são o vinagre das acusações mais levianas. Aqueles que deveriam consolar, tornam-se consoladores molestos. Se vocês perceberem, Jó está no fundo de um poço, ele não tem mais nada para perder. Ele está arruinado fisicamente, ele está arruinado economicamente, ele está arruinado familiarmente, ele está arruinado pessoalmente. Esse homem é uma carcaça humana no fundo de um poço, sem mais nada a perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. E nesse momento, Jó solta um brado do seu peito, um grito de esperança, quando ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei o meu Redentor, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Depois desta gloriosa experiência, de repente, Deus começa a falar. Deus rompe o silêncio. Deus abre as comportas dos céus e vai despejando em catadupas, torrentes caudalosas do seu conhecimento e da sua glória sobre Jó. Mas é curioso que quando Deus resolve falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolve falar, Deus faz 70 perguntas para Jó.
todas retóricas, sem qualquer possibilidade de resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica aí onde fica o reservatório do vento. Me explica, Jó, como é que eu formo a geada. E Deus então abre as cortinas dos céus e se revela a Jó na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder, na sua soberania tão gloriosa e tão grande. E Jó vai ficando como que esmagado debaixo dessa tremenda, insólita revelação de Deus. E quando ele compreende a grandeza, a majestade de Deus, Jó vai se encolhendo, Jó vai se encolhendo, Jó vai se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, verdades que mudaram a sua história. E a minha expectativa nesta noite é que essas mesmas verdades produzam impacto no seu coração. Que verdades são essas? Vá comigo, por gentileza, para o capítulo 42 de Jó, para olharmos essas 5 verdades. Jó 42. A primeira verdade está aí, irmãos, no versículo 1, começo do verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele descobriu é que Deus é onipotente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Nós temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Quase toda semana eu vou visitar as livrarias, sobretudo as livrarias de aeroportos, passando por aí. E há 2 tipos de livros que toda semana tem coisa nova no mercado literário, toda semana. Primeiro, são os livros mais publicados no mundo: livros de autoajuda e livros que ensinam você a ficar rico rápido. Esses livros dizem para você assim: você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Só que, quando eu olho para a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega um momento que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. A pele fica enrugada, os músculos ficam flácidos, já pensou? Os olhos ficam embaçados, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Irmãos, nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu já nos desesperamos da própria vida? Quantas madrugadas sombrias, as lágrimas correndo no nosso rosto, o coração apertado, a alma gemendo, e nós dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Irmãos, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você e eu já prometemos para Deus com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais quero incorrer nesse erro, eu nunca mais quero tropeçar nesse mesmo pecado, eu nunca mais quero cometer essa transgressão. E você ora, e você chora, e você promete, e daqui a pouco você repete o mesmo erro, cai no mesmo pecado. Sabe por quê?
Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, irmãos. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas é glorioso você dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não é impossíveis, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele nada, nada, nada pode desafiar o seu poder. Ele tudo pode. Portanto, irmãos, a coisa mais importante para você e para mim nesta noite é perguntar assim: mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão majestoso é o Deus que nós estamos adorando? A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Nós estamos vivendo a geração, irmãos, que deslocou o eixo do evangelho, do teocentrismo, do cristocentrismo, para o antropocentrismo. Parece que a pregação hoje não é mais que a vontade de Deus deva ser feita na terra, mas a vontade do homem tem que prevalecer no céu. A maioria da pregação hoje não é mais que nós estamos a serviço de Deus, é Deus que está a serviço do homem. Mas este não é o evangelho. Esse Deus é pequeno demais, é doméstico demais, é manipulado demais. O Deus a quem servimos está assentado num alto e sublime trono e tem as rédeas do universo em suas poderosas mãos. Ele tudo pode. Quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a majestade de Deus que temos na nossa Bíblia, no capítulo 40, ele diz assim: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Ele mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as nações da terra e as considera como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus.